Olá, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui é a Suzy, espero que todas estejam bem. Hoje daremos continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje leremos o dia 98 de 365 dias. Primeiramente, vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 32, do verso 28 ao 52. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fosse eles sábios. Então entenderiam isso e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido e se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os seus próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é a da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando notar que o poder deles se for. E já não há nenhum escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em que confiam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque essa palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido a seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas terras de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel.
Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Agora leremos Lucas, capítulo 12, do verso 35 a 59. E sejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados são eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante entrarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar as aparências da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Agora leremos Salmo 78, do verso 56 ao 64. Ainda assim tentarão, ó Deus Altíssimo, e a ele resistirão, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro,
e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Para finalizar, leremos Provérbios, capítulo 12, verso 24. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Amém.